Vamos então iniciar aqui o nosso debate com um tema, né, bem apresentado e proposto aí pelo os nossos convidados. Então, hoje nós vamos falar sobre fake news, os impactos e riscos legais na era digital. A primeira abordagem que nós vamos comentar aqui é uma introdução de algumas perguntas para o Dr. Emerson, falando sobre o inquérito das fake news. É possível identificar a autoria dos atos criminosos? E como encontrar a origem de uma fake news? Então, o doutor, como um expert no assunto, por favor, nos ajude nessa resolução dessa pergunta, por favor. Em primeiro lugar, dizer, doutor Henrique, nunca se é tão principiante e nem tão experiente. O importante é a gente sempre procurar estar aberto a um aprendizado. E usando aqui uma lógica sistêmica, todas as vezes que a gente se conecta a alguém, principalmente nesse mundo digital, existe uma possibilidade, né, de que essas pessoas possam irritar o nosso sistema psíquico e a gente, por processo de autoconhecimento, de autoprodução do conhecimento, aprender. Porque todo conhecimento é um autoconhecimento, não é um conhecimento externo. Então, eu espero também hoje à noite, Ricardo e Henrique, todos que nos assistem, também aprender. E estou, de certa forma, também ansioso para ouvir o Dr. Henrique. Nesse sentido, acho que é importante assim, a gente ter qual é a lógica do momento, né? O que está em voga nesse momento. A gente fala muito em dois tópicos hoje no Brasil: a questão do Covid, e ele está sendo utilizado para tudo, né? Está sendo utilizado politicamente, está sendo utilizado economicamente, culturalmente, pela saúde, por todos os sistemas. O Covid está sendo utilizado, inclusive no cybersistema, ou seja, na internet, como um meio, como um motivo, né, para aplicação de golpes, principalmente no contexto da internet. E outro tema no Brasil é a questão das chamadas fake news. Eu diria, até antes de responder a tua pergunta, Ricardo, sobre isso, eu diria que é importante fazer uma provocação. Tá? A gente, quando importa alguma coisa de outro país, a gente às vezes importa e traz uma letra fria da lei sem trazer o aspecto cultural junto. Isso é padrão, né? Então, quando a gente importa um conceito como fake news, a gente pode fazer uma incorporação errada. Tentar transformar, por exemplo, a fake news que é um caráter substantivo em um tipo penal, quando, na verdade, a gente teria de avaliar isso sobre outros aspectos, né? Qual é o correto processo de incorporação conceitual de fake news? E aí a gente chega num termo, tentando reduzir, que é a questão da desinformação, né? Se a gente for pegar o aspecto cultural e de vernáculo na língua portuguesa, o mais correto seria traduzir não como notícias falsas, mas como processo de desinformação. E aí a gente entra em vários aspectos, principalmente da área penal, que poderiam ser discutidos aqui, não é objetivo, mas eu diria que nós temos aí a possibilidade de analisar isso como um crime contra a honra, como uma produção de uma desinformação geradora de um procedimento investigatório, de um procedimento criminal, e aí nós teríamos a possibilidade de uma caracterização de uma denunciação caluniosa, e tanto num aspecto, o crime contra a honra, quanto na denunciação caluniosa, nós temos o efeito também, é importante dizer, na questão da seara eleitoral. Nós estamos
iniciando um processo eleitoral, isso vai afetar naturalmente esse contexto eleitoral. E na legislação eleitoral, a partir de 2019, a partir do ano passado, nós temos especificamente um tipo penal inserido na legislação eleitoral para isso, que inclusive tem alguma coisa que acabou sendo discutido, teve o veto presidencial em relação a esse tipo penal do artigo 326A do Código Eleitoral e a derrubada do veto no Congresso Nacional. A grande questão ali e a inovação em relação ao Código Penal está no parágrafo 3º, que diz que também cometerá o crime quem comprovadamente ciente, né, da desinformação, do conteúdo, mesmo assim, com a finalidade eleitoral, faz a divulgação ou propalação daquele conteúdo, de qualquer forma. E a gente poderia pensar que WhatsApp, Facebook, Twitter e tantas outras ferramentas para isso. Então, não é só quem faz a produção, mas quem faz o compartilhamento e a propalação. Vejam que o termo utilizado no tipo penal é propalar. E aí a gente entraria na discussão sobre a questão da eventual curtida, né, de uma postagem na rede social. Ela é um mecanismo de propalação daquele conteúdo. Se sim, se a gente analisar aquela rede social em específica e entender que sim, nós temos aí uma curtida com efeito penal. E aí tu me pergunta, bom, tem a possibilidade de identificar um autor, né, de fake news? Tem. A dificuldade que surge é quando há nesse processo a questão da utilização de robotização, né, do processo de mecanização em cima das informações desinformantes, né, poderia chamar assim. E mesmo nesse caso, né, quando se conseguir identificar quem é a empresa responsável por isso, não só existe uma multa, né, prevista na legislação eleitoral, por exemplo, como também existe um tipo penal para isso. Tanto quem contrata quanto quem é contratada para fazer esse processo mecanizado de propagação da desinformação pode incorrer em um crime agora nesse período eleitoral. Claro, veja bem, denunciação caluniosa para fins eleitorais e também a questão da desinformação para fins eleitorais. Os mecanismos, né? Eu sempre digo, toda e qualquer ação na internet, seja ela danosa, delituosa, ela tem um referencial de partida, né? E as redes sociais, né, as mídias, mesmo o WhatsApp, toda e qualquer mensagem que a gente passa ou repassa, ela tem uma identificação única, né, que a gente pode ver através de um processo simples, né, dentro do navegador da internet. A gente pode ir ali para exibir, né, as configurações do navegador e ver especificamente qual é o link original, qual é a identificação original de um vídeo, de uma foto. Então, sim, em tese, a gente tem condições de chegar na primeira pessoa que produziu aquela informação. Ou seja, quando você carrega uma informação numa rede social, mesmo que, por exemplo, sendo uma imagem, os metadados sejam apagados por essa rede social, eles ganham novos dados que são específicos daquela mídia, daquela mídia digital. E recebendo os dados específicos daquela mídia digital, a possibilidade de promover, de certa forma, a identificação, desde que você tenha esse referencial também a fornecer para aquele provedor de aplicação, né? E, claro, chegando ao provedor de aplicação, isso vai te remeter a uma conexão de internet, ou seja, um provedor de conexão, e a partir daí
fazer as correlações com o endereço com CEP. Então, chegando no CEP, naturalmente, você tem a parte investigativa, ele vai ter um outro processo, que é buscar correlacionar a questão daquele endereço com alguém, ou seja, um RG, uma identidade, fazendo aquilo que nossa legislação penal exige, né, que é a individualização da conduta. Não basta identificar o endereço de onde partiu o acesso. Eu preciso, para fins penais, identificar que aquela conduta foi praticada pelo Emerson e não pelo Ricardo. Então, respondendo, fui longe aqui, mas no processo de resposta, mas sim, a possibilidade de identificação em regra, há essa possibilidade, mesmo quando eventualmente a gente estiver tratando de Deep Web. Existem outros mecanismos mais complexos, mas também existe a possibilidade de se trabalhar a identificação. Mesmo nos casos da Deep Web também, ela, por mais que seja complexo, é possível... Por mais que seja complexo, porque a diferenciação entre a Deep Web e essa internet que a gente utiliza, né, é o processo de indexação. Né? No momento em que eu acessar a Deep Web por algum mecanismo, por alguma aplicação específica, essas aplicações elas também têm, né, de certa forma, a guarda de algum dado, né? Ou seja, se a comunicação de Deep Web for entre máquinas, a informação entre uma máquina e outra, né, dessa conexão. Então, a cena de crime tecnológico ela se modifica, mas os registros ficam localizados em algum ambiente tecnológico, né? algum espaço digital. E é claro que para encontrar isso, né, é importante que o investigador, o perito, saiba como funciona esse sistema. Né? Sim. Doutor Emerson, deixa eu aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta. O senhor comentou sobre... Isso, só vou fazer uma advertência, doutor. Isso me dá o direito de fazer uma pergunta para o senhor também. Fique à vontade. Ótimo, melhor ainda. Então, vamos lá. Vamos lá, professor. É isso, como falou a respeito de desinformação e tudo mais, e essa é a grande questão, né, sobre diferenciar fake news e essa situação de nós importarmos aí diplomas de fora, né? E partindo dessa ideia e da ideia de buscar, através das investigações, de todas as perícias, a autoria individualizada e tudo mais, esse projeto que foi aprovado agora, que vai seguir caminho, fala sobre a possibilidade, inclusive, de recadastramentos de celulares pré-pagos, individualização, ou seja, a chegada ao número do usuário final. Sim. Me lembro do usuário enquanto consumidor e não aqueles robôs, né, aquelas empresas responsáveis pelos robôs que deram a partida daquela desinformação ou do fato não oficial, vamos dizer assim. Sim. Partindo dessa ideia, e aqui eu tendo um pouquinho de experiência no que diz respeito à pirataria, eu consegui fazer vamos dizer, uma comparação entre o combate à pirataria e o combate a esta prática de desinformação. E eu me deparei nessa tentativa de combate à pirataria através de investigações criminais com um enxugar gelo na medida em que a gente ia para a ponta. A gente ia lá buscar combater a pirataria no camelô, no centro da cidade, naqueles malls em que se praticava diretamente a pirataria. Como o senhor vê esta questão de o projeto está bem focado também no usuário final e tendo deixado de lado um pouco a fonte, da onde veio aquela empresa disseminadora disso.
isso não traz um pouco de desvantagem na própria investigação criminal? Sim, eu vou só pedir licença que eu consegui fazer aqui a minha conexão via máquina, daí eu vou sair, abrir meu áudio e o vídeo no computador. Pode ser, professor? Daí Claro, fique à acho que fica vontade. melhor. Nós esperamos aí. Fique tranquilo. Tá. Apareceu. Ok. Acho que vocês conseguem me ouvir, né? Sim, sim. Sim. Perfeito. Perfeito. Eu vou só agora sair do celular aqui para não dar o eco. Bom, professor, uma pergunta bem complexa aí nesse caso, até porque envolve esse projeto onde uma das principais coisas que está sendo discutida é a liberdade, né? A liberdade de publicização daquilo que a gente Acho que ficou baixo tem. o fone. Acho que ficou baixo agora. Ficou baixo o fone? Agora melhorou. Eu acho que fica longe da boca, ele ficou baixinho. Mas é o mesmo fone que eu estava usando no celular. Não sei se todo mundo me ouve Agora bem, tá então. ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Esse projeto, na verdade, é o PL 2630. Eu até estava lendo hoje com ele e conversei de manhã com o senador Alessandro Vieira, que foi o propositor, né, porque ele foi meu colega. Ele é gaúcho e colorado, e ele foi meu colega como delegado geral, então, e foi meu aluno, né? Foi meu aluno como delegado na área de crimes cibernéticos no Sergipe. E eu conversei com ele hoje e eu disse, tem alguns pontos aqui que vão ser ruins. O artigo 7º, né, que ele estabelece, eu acho que isso que o professor Henrique está falando, ele é bastante... Claro que nem aula eu dou em faculdade, pelo amor de Deus. Mas ele faz uma proposição justamente de obrigar a eventual identificação, né? O início ali, quando a gente começou a discutir, não era rotular e nem identificar eventualmente uma pessoa, né, uma rede social, de obrigar que ou a própria rede social tomar essa atitude de exigir que uma pessoa que não está verificada, né? Vamos pegar aqui o processo de verificação do Facebook, do Instagram, ela seja verificada, né? Por exemplo, a minha conta eu tentei já verificar várias vezes, eles não verificam, mesmo sendo uma figura pública. Então, tu imagina o processo burocrático que vai ser em relação a isso. Mas o que eu vejo que seria interessante? Não rotular uma mensagem que parte do Emerson, mas eventualmente rotular uma mensagem que circula por vários meios, como o WhatsApp e Facebook, independente se foi o Emerson, o Henrique, a Juliana, o Ricardo, mas aquela mensagem, se tiver aquela identificação, rotular ela como um asterisco ali, para que quem lê se diz, olha, isso aqui pode ser uma desinformação. Esse seria o mais adequado, porque isso não, de certa forma, não restringiria a lógica, né, de publicizar algo, ou seja, um pensamento. Até a Juliana acompanhou a aula de Direito Digital aqui na Uniriter e a gente discutiu sobre um meme, né, que tem do pai sentado na frente do computador e o filho nas costas dizendo assim, mas pai, isso aí, essa notícia aí, ela é uma fake news. E o pai olha para o filho assim, diz, mas meu filho, é justamente o que eu estou pensando, eu penso assim, então não pode ser uma fake news, né? Ou seja, mas o fato dela ser, de certa forma, catalogada, desculpa, deu um nó aqui, como uma possível fonte de desinformação, isso daria a possibilidade da pessoa que estiver lendo verificar
ir mais a fundo e verificar o conteúdo. Principalmente quando isso for relativo, Henrique, em relação à questão da ciência, por exemplo. Quem é que é o responsável por dizer algo que é verdade ou não verdade pela ciência? Não é um delegado de polícia, não é um cara do direito, mas é provavelmente um cara que é um cientista, né? Um cientista que não é de dados, da área de tecnologia, é um cientista da área de ciências que faz lá verificações sobre cloroquina, sobre o que vocês quiserem discutir, mas é ele que vai dizer isso aqui tem eficácia, isso aqui não tem eficácia, isso aqui é verdade, isso aqui é não verdade, né? Ou seja, mas o fato de isso estar previsto ali, de estar previsto de alguma forma, de, vamos dizer, taxar aquele conteúdo como uma desinformação, isso seria uma possibilidade de gerar um alerta. Você não restringe a liberdade de expressão, mas você, de certa forma, coloca isso sob o ponto de vista, né, de uma atenção para o leitor. Como se fosse criando um currículo daquele usuário, vamos dizer assim, em termos de alerta. Não necessariamente um currículo em relação a um usuário específico, mas a uma informação específica, né? Porque imagina você rotular tudo que o Emerson publicar na internet como falso, quando na verdade nem tudo é desinformação, mas pode ter a grande maioria. No momento que você rotula um determinado usuário, você está rotulando ele para o resto da vida. Aí você está fazendo o que o direito penal faz muito bem, que é estigmatizar as pessoas, né? Então, esse é o grande risco desse projeto nesse sentido. E pelo que eu tenho lido, né, de ontem para cá, é muito provável que essa vai ser a grande questão de discussão na Câmara dos Deputados, né, da questão principalmente do artigo 7º ali desse PL 2630. Na verdade, se a gente pegar Henrique e Ricardo, todos que nos veem aí, nós temos 3 projetos iguais, praticamente iguais, que foram propostos na Câmara dos Deputados, igual ao 2630, e que foi protocolado 3 vezes na Câmara dos Deputados pelo mesmo grupo de deputados, que que pensa de maneira similar. Então, eles tentaram antecipar o debate na Câmara dos Deputados para ver qual andaria mais rápido. Né? Essa seria a lógica. E tem motivação política, na verdade. Tem motivação em razão do inquérito do STF, e tem motivação com relação à questão de alguns relatórios que estão, inclusive, na CPMI das fake news, que eu prestei depoimento lá, relativamente ao uso, né, das fake news no processo da campanha de 2018. Então, as motivações são políticas. E se a gente for verificar, na Europa, esse tipo de situação ela foi discutida por muito tempo, né? De identificar ou não identificar, de verificar ou não verificar um usuário no contexto da internet. O que eu diria em relação a isso é que a internet não foi criada para isso. Ela não tem essa característica de que a gente precisa se identificar, a não ser em determinados sistemas bem específicos. Por exemplo, setor bancário. Eu preciso fazer a verificação de que realmente sou eu. Né? Ou até mesmo, vamos pensar na questão das universidades, né? O meu cadastro. Eu também tenho que certificar que sou eu, então vou carregar informações específicas ali naquele ambiente. A questão agora do auxílio emergencial, né? A pessoa vai lançar os seus dados, vai lançar os seus documentos ali, mas é claro que o Henrique, vocês vão me dizer, não, mas isso em qualquer uma dessas situações pode haver fraude. Sim. Mas a fraude não faz parte do sistema, faz parte da condição humana, né, de pensar em obter vantagem indevida, né?
Mas, desculpa, fui além aí nesse processo. Não, realmente de se pensar. Mas alguma colocação, Henrique? Que eu quero fazer uma pergunta aqui, vinda dos nossos Na verdade, participantes. como bem disse o Dr. Emerson, né, a gente, embora tente avaliar esse projeto, o 2630, por uma ótica mais voltada para o direito, já pensando em proteção de dados, pela própria leitura do projeto, a gente é meio conduzido para uma análise política, né, desse projeto. Quando é verdade que uma preocupação minha ao ler o projeto foi exatamente no sentido de que ele tem a finalidade principal de obtenção de dados para eventual perseguição política, inclusive. Sim. Né? Então, isso é algo que é nítido na leitura do projeto. Pode ser utilizado, sim. Né? Se nós levarmos em conta os fatos políticos que estão nos rodeando no momento, né? As situações ocorridas em 2018, as situações ocorridas em 2016, nas eleições americanas, e que resultaram na maior discussão disso, Sim. Né? Me leva a pensar que este projeto não tem finalidade outra e não a política. Tanto é verdade que, se a gente começar a olhar do ponto de vista do direito, a gente consegue caracterizar estas situações em outras legislações de forma a, eventualmente, concluir pela completa desnecessidade desse projeto de lei. Sim. Né? Henrique, assim, até fazendo uma saudação aqui à doutora Andréia, que fez o convite diretamente a mim. Ela, quando mandou, acho que um dos primeiros questionamentos assim que ela propôs, eu disse, mas isso é muito político, né? Ou seja, eu não gostaria de politizar a discussão aqui. Mas quando a gente pensa, Henrique, isso não é novo no Congresso Nacional. Né? Toda e qualquer decisão que leva a algum ato normativo, ela tem sempre um fundo político, né? Um fundo político que às vezes a gente acaba nem vendo. Né? Mas o fato de, na área penal, principalmente você criar, de certa forma, uma nova lei, um novo tipo penal, ou recrudescer um tipo penal com mais pena, com mais punição, ele também, embora seja algo que vai afetar diretamente o direito, ele tem o seu fundo político. Né? Quando um deputado chega e diz, agora nós temos uma lei de proteção a tal assunto, uma lei que pune quem fizer isso ou aquilo, ele está usando isso está usando um conteúdo de direito para fins políticos, né? Sim. E provavelmente a motivação anterior ela foi política e não necessariamente de direito. E aí que muitas vezes ocorre esse erro, né, de pegar mas em tal país é assim, daí vai lá naquele país, pega aquela legislação que está posta lá e traz para cá e faz a proposição e ainda bota isso na exposição de motivos, né, do projeto de lei. Tá? Sim, A grande questão é que eles não leem a exposição de motivos da lei de origem, né? E eu vou dar um exemplo assim que eu discuto em aula com os alunos, né, a questão da automutilação, né, da questão que foi proposta há 4 anos atrás, na época da baleia azul, por exemplo, né, que foi algo que pegou, foi noticiado pra caramba, foi motivo aí de inúmeras reportagens e todas elas com a lógica, né, de exploração do medo. Isso gerou no Congresso Nacional um debate, 2 anos numa casa, 2 anos na outra, e a gente não viu em nenhum momento uma análise mais específica, né? O que realmente leva
uma pessoa se machucar ao fazer um corte, né, e mostrar isso na rede mundial de computadores. E aí eu trago, né, para os alunos justamente uma pesquisa agora publicada em janeiro de 2020 por um grupo de pesquisadores espanhol. Esse grupo espanhol publicou um artigo onde eles fazem um levantamento das principais causas de automutilação. As principais motivações, não são causas, desculpa, motivações. E nenhuma situação está apontada à indução ou instigação. Tá? Então, a gente cria um tipo penal, ao invés de criar uma política pública de orientação, de justamente levar uma ciência, um conteúdo maior para as pessoas, porque é o mecanismo que o nosso legislador tem, que ele acha que é hábil para fazer cessar algo que ele não vai conseguir fazer cessar. Porque ele está atacando de maneira incorreta. Meu ponto de vista. Desculpa. Sim. Não, perfeito. É isso aí, Henrique. Mais alguma coisa? Não, tô. Não, legal. Eu achei bem interessante. Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu selecionei três pontos que os participantes mencionaram aí, mas com relação ao financiamento, ao patrocínio, né, isso aí foi pontuado pela doutora Cláudia Carvalho. Sim. Sobre o financiamento e o patrocínio das fake news, como que nós podemos identificar essas pessoas, né? Logicamente que isso já está bem dentro dos inquéritos, e se isso seria eficiente, se está sendo, na verdade, eficiente para a criminalização e identificação, né? Eu diria que isso, no caso, assim, em termos práticos, tá? Só para esclarecer, a maior parte das investigações eleitorais, né, que tem essa tipificação lá no contexto eleitoral agora de denunciação caluniosa, da questão do artigo 57H, o I, não recordo ao certo, que trata da questão do processo mecanizado, robotizado de envio de mensagens, são de atribuição da Polícia Federal, né? Ela vamos dizer assim, a atribuição das polícias civis ela é suplementar. Mas a lógica, sim, doutora Cláudia, da questão do seguir o dinheiro, ela é aplicada nas fraudes e ela pode ser aplicada aí nesse processo das fake news, sim. Até porque é uma forma de identificar, talvez, o financiador disso, né? Porque, às vezes, quem faz o processo tecnológico, né, de produção ou de demanda da desinformação não necessariamente é o mesmo que paga. Então, os dois aspectos eles têm que ser correlacionados para ver não só quem produz, quem propaga, quem faz a disseminação e quem faz o patrocínio, né, e quem colabora financeiramente para esse processo. E aí nós teríamos, naturalmente, até eventualmente se reunir um grupo criminoso, aí uma possibilidade de trabalhar a lavagem de dinheiro em relação a isso. Legal. E também tem uma outra pergunta que nós passamos anteriormente para o doutor, referente ao discurso de ódio e pós-verdade. É possível se defender de uma ofensa digital, por mais complexo que ela seja hoje no ambiente? Olha, o ambiente digital torna isso mais complexo, mas ao mesmo tempo a própria tecnologia pode reduzir essa complexidade, né? O problema é que, e aí a gente tem uma falha na nossa legislação, que nós temos, vamos dizer assim, poucas medidas normativas de redução de danos no contexto da internet. E apenas uma delas sem o uso da justiça, sem a interveniência do Poder Judiciário, que é prevista lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet, quanto à retirada de conteúdo íntimo, né? Ou seja, que tenha a ver com cenas de nudez, o sexo explícito envolvendo as pessoas e elas mesmas fazerem a solicitação de retirada.
As demais, tanto na questão do racismo, na questão eleitoral, que inclusive a eleitoral prevê não só em alguns casos a retirada, mas também a suspensão do conteúdo e a substituição. Mas a regra geral mesmo do próprio Marco Civil da internet é que haja uma ordem judicial para a retirada deste conteúdo. Então, se a gente for pensar no sistema de justiça brasileiro, nem sempre isso vai ser efetivo e vai provocar uma redução de danos em tempo hábil, né? Então, na verdade, pelo contrário, isso pode ser prolongado no tempo. Então, a gente não adotou no Brasil, isso foi discutido na época do Marco Civil da internet, o sistema do not take down, ou seja, de possibilitar fazer esse processo inicialmente sem uma interveniência judicial. Ou seja, de possibilitar que o próprio provedor, né, ou seja, notificado de que uma informação seja retirada, ele dá a oportunidade para a outra parte se manifestar, e ou seja, fazer uma espécie de contraditório prévio em relação a isso, né? Mas esse, na verdade, é o contexto, né, da internet, é a natureza dela e a natureza desse contexto pós-moderno, de pós-verdade, né? O pessoal está utilizando muito esse conceito. Mas eu também sou um pouco cético em relação ao uso desse termo pós-verdade, porque a verdade ela é muito relativa, né? E a verdade para mim, pode não ser verdade para o Henrique, pode não ser verdade para a Cláudia, para a André, para qualquer um que está acompanhando aqui. Então, mas também ao mesmo tempo é isso que caracteriza a pós-verdade, né? Sim, porque essa é a principal característica hoje desse conceito. E outra questão, né, Ricardo? A gente quando a gente fala em discurso do ódio, esse é outro aspecto, viu, Henrique, que a gente fez uma incorporação errada até dos debates sobre o discurso de ódio. Quando a gente fala de discurso de ódio, tem um artigo no livro de Mídia e Direito, do professor Anderson Schreiber, se não me engano, escrito por uma autora, um grupo de autores que eu não recordo aqui o nome deles, mas eu li. Eles fazem uma crítica justamente isso, porque a questão do conceito de discurso de ódio, na verdade, ele originalmente acho que deu uma travada. tem um conceito diferente do que a gente... Para eles lá o discurso de ódio é o hate speech, se não me engano isso, né? Ele é, de certa forma, mais amplo e mais permitido, né, no contexto da Constituição americana. E aqui a gente fez uma adaptação que não se adequa bem àquele conceito inicial. Mas mesmo em algumas questões, né, e aí, desculpa aqui, eu tô fugindo um pouquinho do meu raciocínio, não, mas fique à vontade, várias coisas ao mesmo tempo, mas é que para nós aqui o discurso de ódio muitas vezes ele pode ser confundido com a liberdade de expressão e com ofensa ao mesmo tempo. Né? E você tem que separar o joio do trigo nesse processo. Então, esse é o principal desafio, né? Porque o que pode ser a ofensa ela é muito subjetiva, né? Vou só dar um exemplo. Aconteceu hoje, um policial do Sergipe entrou em contato comigo e disse: doutor, estão usando sua imagem aqui para praticar extorsão. Eu disse: mais um. Nem vou registrar a ocorrência, né? Nem vou tocar para frente, porque é mais um. Daí eu fiquei pensando, não, mas é mais um impune se eu não registrar a ocorrência. Né? Então, para mim já não
não causa mais de certa forma, ofensa, né? Na verdade, quem está sendo vítima é que a pessoa mais ofendida, né, desse processo de extorsão, que eles usam o golpe das nudes ali para praticar esse golpe, né? Então, mas para mim não é tão ofensivo quanto é para a própria vítima que está sendo alvo disso, né? Sofrendo, né? Talvez chamar um colorado de gremista seja mais ofensivo para ele, por exemplo. Depende do nível de envolvimento emocional, sim, Henrique. Assim principalmente se for na final, né? Assim como chamar um corintiano, né, bicho? De palmeirense, né? De palmeirense. Não, aí não pode. Aí não pode, doutor Ricardo. Não. Corintiano é corintiano. Eu queria só complementar o doutor Emerson. É curioso, né, como que a gente teve essa situação esse discurso de ódio, o que nós entendemos como discurso de ódio, nos Estados Unidos é quase uma liberdade de expressão e pensamento. Sim. Né? E é curioso, se eu trouxer isso para o projeto que foi aprovado agora no Senado, que está indo para a Câmara para discussão, quando ele fala lá que tem uma parte que ele fala que, inclusive, olha, eu estou deixando a liberdade aqui, a manifestação artística, intelectual, conteúdo satírico e tal. Acho que isso está no artigo 5º, parágrafo 1º do projeto. Né? Então ele fala, olha, quando eu vou falar das responsabilidades do que você vai disseminar de informação ou desinformação, ele pega e cria esta ressalva do conteúdo satírico, da liberdade artística, científica e tudo mais. Sim. Mas ele não fala da liberdade de pensamento e expressão da própria Constituição Federal. Então, aqui, quando ele faz isso, ele deixa de lado o próprio inciso 4º do artigo 5º, que fala só sobre liberdade de expressão. E aqui ele contempla só a questão artística, cultural. Então, se você fez com uma finalidade de aprimoramento cultural ou de disseminação de cultura, ainda que essa cultura seja questionada do ponto de vista do bom gosto ou mau gosto, né? Sim. Ele traz aqui, praticamente não fala sobre a liberdade de expressão de pensamento. Não, é que, na verdade, eu tenho uma opinião, né? Eu acho que esse tipo de coisa nem precisaria mais constar em lei, porque nós temos a Constituição, né, que estabelece isso. E mais, né, o que nós deveríamos constar, eventualmente, em lei, é que os provedores de aplicação deveriam priorizar a liberdade de expressão. Através deste ou daquele mecanismo. Né? E não necessariamente está previsto lá que é um direito. O direito já está na Constituição. Fundamental, pronto. Já está lá fundamentalizado. E aí você repete o mesmo direito no Marco Civil da Internet, repete na Lei Geral de Proteção de Dados e agora vai repetir como é que é o nome dessa lei? É Lei de Responsabilidade. Putz, não lembro aqui o nome total da... Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não é isso, mas ou seja, não precisaria repetir esse direito, né? Que muito do que está aqui já está contemplado no próprio Marco Civil da Internet, inclusive no que diz respeito à necessidade dos provedores de guardar os dados. Guarda de dados, né? Não, isso que eu questionei, porque isso é a primeira coisa que me chamou a atenção hoje de manhã, quando eu conversei com o senador Alessandro. Eu disse, mas estão criando uma regra mais branda ainda de certa forma, para o criminoso, que é o artigo 10 ali estabeleceu o prazo de 3 meses, enquanto o Marco Civil estabelece o prazo de 6 meses para guardar. Há 1 ano, ou seja, da situação. Dependendo, mas em regra... amenizando, né? Passou 3 meses, não foi preservado o dado, como é que você vai buscar esse dado depois disso, se ele não foi preservado?
Mas aí eu também acredito numa questão, aí não vamos nem entrar muito na questão legal, mas são alguns interesses das próprias plataformas, né, de redes sociais, desses provedores de serviços, né, de redes sociais, até que ponto é vantajoso para essas empresas bloquear algumas dessas notícias, por mais que a gente saiba que todo mundo fala, nós somos contra notícias, fake news e outras discussões, mas o que faz movimentar uma rede social, o que faz movimentar todo o ecossistema digital dessas empresas realmente são as grandes discussões. Se você começar numa rede social a bloquear tudo que o usuário pode fazer, isso já é provado tecnicamente que a quantidade de usuários ela cai consideravelmente ou param de utilizar essa plataforma. Então, sim. acredito que tem que ter uma via de duas mãos, né? Então, acho que não só a legislação, mas eu das vejo, empresas, né? até eu vi que a Juliana colocou aqui os provedores pequenos, né? Essa diferenciação entre provedor pequeno e grande, isso também colocar um limite a partir de tal, isso de certa forma eu vejo como ruim. Ou você aplica a mesma regra para todo mundo, ou não aplica. Ou seja, não tem uma lógica do direito começar a discriminar a partir de um determinado é como se assim, bom, por faturamento, né? Roubar ou furtar até R$1.000 tá liberado. A partir de R$1.000 não está liberado, né? É mais ou menos isso, mesmo, né? Essa parte eu também não gostei, né? Na verdade, eu tenho a sensação de que isso vai muito longe ainda no Congresso Nacional e espero que vá. Eu espero que tenha aí um debate um pouco maior sobre isso, porque do jeito que está, não está maduro. Né? Sabe quantas emendas teve só no Senado Federal? Não. 152 ou 142. Praticamente um Frankenstein jurídico, né? E aí foi longe. E eu não tive tempo de ler hoje todo o relatório, mas ali a proposta inicial fui ler na redação do projeto e eu acho que não constou na redação final o conceito de desinformação. Juliana pode me conferir isso, mas eu acho que não constou, que seria um conceito extremamente importante. Esse não tem legislação nenhuma ainda no Brasil. E eu acho que esse Oi. Aqui consta, deixa eu só, eu estou com ele aberto aqui. Ele consta no capítulo 1, artigo 4º, né? Ele põe desinformação, conteúdo em parte ou no todo, inequivocadamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulação ou forjado, o potencial para causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Tá. É que eu li a exposição de motivos hoje e não cheguei. Eu cheguei naquilo que me interessava e não cheguei a analisar bem isso. Não, perfeito. Obrigado, Juliana. Obrigado. Vamos à próxima, Ricardo. Vamos lá. Alguém mais quer fazer alguma pergunta diretamente aí para o Dr. Emerson? Estamos abrindo o canal aqui, quem quiser perguntar. Sei que tem muita gente aí tímida, mas, por favor, fiquem à vontade. Aproveitem a oportunidade que estamos aqui com o doutor aí. Henrique, quer fazer? Tem mais alguma coisa? Diante de todas essas questões das fake news, o que o doutor define o momento em termos de o que nós podemos projetar para os próximos meses? Porque falam que tanto estão tolhindo os nossos direitos, a nossa possibilidade de falar abertamente. Eu até vi aqui no chat uma fala da Giovana, né? Não sei se ela quer falar também. Tá.
da questão de catalogar uma informação como desinformação e tal, seria uma restrição à liberdade de expressão. Por que que eu vejo essa como uma solução intermediária, né? Justamente para não afetar diretamente as pessoas e sim a informação produzida ou a desinformação produzida? Porque a gente, de certa forma, já faz isso hoje, só que de uma maneira diferente. A gente tem algumas prefeituras que estão fazendo isso nos seus sites, né? Colocando isso como catalogando. O Ministério da Saúde faz isso em relação às notícias sobre o Covid. Então, de certa forma, isso já está sendo feito, mas por mecanismo. E a gente poderia, talvez, estabelecer um órgão autônomo em relação a isso, ou de fiscalização em relação a isso, né? No sentido, por exemplo, nos Estados Unidos tem empresas de fact-checking que fazem isso para os veículos de comunicação. Isso foi necessário porque alguns veículos de comunicação vamos dizer, conhecidos, publicaram uma outra notícia que era notícia falsa. Isso gerou uma preocupação muito grande. Se nós formos começar a ser vítimas, né, disso, ninguém vai mais acreditar em outras notícias que nós publicarmos. Então, eles criaram justamente esses mecanismos. No Brasil, tem vários veículos de comunicação também que têm os seus próprios mecanismos, né, de verificação dos fatos em si, aí dão aquele catálogo de fato, verdade, ou isso aqui é fake. Então, são formas, né, que vão se criando, o sistema vai se reorganizando nesse sentido. Mas quando você estipula isso em um ato normativo, o pior de tudo, Henrique, isso está previsto e não ser efetivo. Esse também vai ser o grande risco de uma norma assim. Uma das grandes, inclusive se tentou colocar nesse projeto uma promoção e um reconhecimento do jornalismo profissional, né? Sim. Colocou uma ideia ali de, inclusive, remuneração relacionado ao compartilhamento de informações e tudo mais, né? Dizendo que esta era uma das formas, inclusive, de se prestigiar e se prestigiar a informação e desprestigiar a desinformação. Sim. Mas isso saiu do projeto, né? Deixa eu levantar uma outra bola aqui nesse nosso debate, até para provocar o assunto, porque só até o ano passado, até o final do ano passado, nós tínhamos 29 projetos de lei no Congresso Nacional que tratavam da questão das fake news. 29. Tá? Aí veio este ano e com a lógica do coronavírus, nós temos pelo menos mais, vejam bem, nós temos 29 até o ano passado, e este ano a gente tem mais 26 projetos. Então, ao todo, né, nós temos 55 projetos tratando do tema fake news no Congresso Nacional. O que eu achei interessante é que mudou um pouquinho a lógica, porque até o final do ano passado a maioria era de criminalização. Poucos tinham ali alguma modificação no Marco Civil da Internet com a proposta de retirada do conteúdo contendo a desinformação. Dos 26, 4 são relativos a esse projeto de lei de responsabilidade, etc. e tal, aí esse nome bonito que deram, né? E outros 22 são projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que tem a ver com a questão das fake news, mas 11 deles apenas com a lógica da criminalização. E aí, o interessante é que tanto os anteriores, do ano passado, quanto deste ano, que tem a lógica da criminalização,
é interessante a miscelânea geográfica de onde querem colocar o tipo penal, né? Aí parece assim, olham, pegam aquele dardo, né? O dardo assim, diz, onde é que a gente vai botar o tipo penal das fake news e joga o dardo. Onde caiu o dardo, o legislador tá colocando. O interessante é que dos 22 projetos deste ano, 11 não tem um tipo penal, mas tem justamente uma espécie de política de redução de danos, que eu chamo de política de redução de danos, com a retirada do conteúdo, né? Através de um mecanismo, seja ele judicial ou não judicial. Mas eu temo por essa judicialização extrema. Eu acho que nós teríamos que ter um mecanismo prévio antes do processo judicial em si, de exigir a retirada através de somente uma ordem judicial, principalmente quando se tratar de temas que nitidamente são fake news, são processos de desinformação. Agora, a grande questão, Henrique, é quando tem ali na lógica uma lógica política envolvida. Aí eu acho que sim, tem que ter uma análise, não só eu estou dando o exemplo da lógica política, mas poderia se utilizar quando há uma dúvida na ciência, por exemplo, em relação eu recordo sempre que dizem, tem um período que dizem que ovo é bom, tem outro período que dizem que ovo não é tão bom. Ou seja, a ciência traz isso. Mas vamos dizer que há dúvida na ciência, na área política, ou seja, um debate. Aí sim, eu acho que nós precisaríamos ter uma análise um pouco mais aprofundada, através de um juízo, para poder fazer uma retirada, até mesmo uma catalogação daquela informação, né? Me parece... Doutor Emerson? Desculpa, Cláudia, por favor. Não, tudo bem. Quer perguntar primeiro? Fala, Cláudia, gremista. Pois é, tá até com medo de falar que eu sou gremista, né? Eu sou carioca, mas a minha família é de Pelotas, aí a culpa é deles, né? Ele vai entender, né? Mas aí a saída... Então, até puxando o que o doutor Emerson falou, a respeito dessa questão de toda a criminalização, no fundo, tem uma questão política por trás, né? Em 2 países que eu sei que houve criminalização de fake news com tipo penal, no caso Malásia, Filipinas, são países com regime praticamente nada democráticos, né? Sim. Então, acho que o grande medo das pessoas de fazer um tipo penal novo é isso se tornar um instrumento político de censura das pessoas, né? Até comentando, acho que não sei se foi Juliana ou Giovana que falou, quem seria, né, e qual seria a pessoa que seria adequada, né, que órgão para dizer, esse é verdade, é mentira. Então, esse assunto ressurgir com força agora em período pré-eleitoral, a gente fica até com medo de passar uma parte criminal nesse projeto para ser uma coisa assim, oportunista, né? Sim, não, esse é o grande risco, né? Principalmente nesse momento em que a polarização ainda é grande, né? Mas a gente também não pode, até estava vendo uma postagem de um professor da área de TI do Espírito Santo, professor Fábio Malini. Ele faz análise, né, ele faz sempre uma análise interessante de tweets e tendências. E ele fez uma postagem, foi ontem, dizendo assim, nós temos que nos ater que hoje existe vida fora da polarização política. Existe vida digital, mais ou menos isso que ele diz. E realmente, né, existe conteúdo extremamente importante de manifestação, seja ela política ou ideológica, fora dessa lógica da polarização. Só que a gente está tão focado nessa questão hoje, né, para esse lado, ou o lado da esquerda, ou do lado da direita, que a gente acaba esquecendo de ver outros posicionamentos. Então, a gente precisa realmente se ater a isso e ter o cuidado e se manifestar. Cláudia, se você verificar no site do Senado Federal, ali onde fala do projeto do PL 2630, você vai ver que a pesquisa feita pelo Senado não foi levada em conta se as pessoas no Brasil são favoráveis ou não àquele PL.
Ou seja, tem mais gente, tem 400 mil, eu acho que 400 mil pessoas que votaram contra o projeto e 300 e poucos, até o pessoal pode ver os dados corretos, mas 300 e poucos mil que, de certa forma, foram favoráveis ao projeto ali. Então, nós temos uma população que foi contra e os senadores foram contra o que a maioria da população pensa, né? Uhum. Então, isso é mais vamos dizer, mais um argumento para dizer sim, esse contexto, o contexto desse projeto de lei é um contexto político. Ele não é necessariamente técnico, mas ele vai afetar o aspecto técnico da internet, ele vai afetar o aspecto cultural da sociedade brasileira, e isso tem que ser, por isso que eu acho que tem que ser melhor trabalhado na Câmara dos Deputados. Perfeito. Mais alguém, para finalizar aqui, alguma pergunta? Ou o doutor quer fazer uma colocação? Não, o Carlos Roberto aqui colocou 424.819 não e 353.205 sim. Ou seja, a maioria da população foi contra. Isso não foi levado em conta, né, pelo legislador. Espera aí, isso aqui numa pesquisa acadêmica, isso aqui é um referencial para uma população de 211 milhões de habitantes, é um referencial muito importante. Sim. Na verdade, como o doutor falou, né? Sair do cunho político e ser mais pelo bem geral da sociedade, né? Infelizmente. Verdade. Infelizmente ainda estamos caindo na política, como tudo, né? Sim. Que não é ruim, né? Mas tem que entender alguns interesses. Né? O sistema político faz parte, né? Ele tem a sua funcionalidade, ele é extremamente importante para qualquer país, né? Assim como o judiciário o executivo mas certamente eu acho que temos de sair um pouquinho do nível e botar o pé no barro e ver o que a população realmente está precisando e quer em relação a isso, né? A gente está discutindo isso quando tem muita gente no Brasil que não tem luz, não tem água potável, não tem acesso aos bens mais básicos, e agora muito mais, né? Nós estamos num período extremamente complexo, economicamente complexo, né? Isso tudo causado por uma questão de saúde mundial. Né? Essa tal desinformação acaba atrapalhando tudo, né? Sim, com certeza. Curioso que com medo dessa judicialização excessiva, que o Emerson inclusive comentou, essa potencial judicialização excessiva, e que já existe, né? Porque você no final do dia, você só através de um comando judicial que você consegue retirar determinado conteúdo das redes. O que eu tenho verificado, do ponto de vista civil, são mecanismos criados pelas próprias redes. Sim. Em que você, ao levar o conhecimento, ela, por precaução e medo da judicialização, ela suspende a divulgação do conteúdo até uma análise prévia. E aí vem a discussão se essa suspensão, uma vez que não ficou caracterizada a desinformação, se não é uma violação à liberdade de expressão, por exemplo. Sim. Não, e se a gente pegar, Henrique, tem um outro detalhe, né, que sempre me chamou a atenção desde o início, né? Se você for pegar as regras internas de cada uma dessas redes, né, principais, das aplicações principais, como Facebook, Twitter, LinkedIn e tantas outras, né? As regras, elas são ainda mais rígidas quando se tratam da questão da propriedade intelectual, de marca, de etc e tal. Muito mais quando dizem respeito à questão da intimidade das pessoas, né? Porque mesmo eventualmente você não violando um direito autoral, por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias eu fiz uma live onde a gente discutia música, direito e filosofia.
e um dos debatedores, ele escolheu uma música dos Stones. E eu fui lá no perfil oficial dos Stones e eu salvei o link para reproduzir durante a live. O que o Facebook fez? Não, isso é violação de direitos autorais, tirou a live do ar no Facebook. Nossa. Isso que eu peguei do canal oficial, né? Mas ele faz isso não por um processo, vamos dizer assim, ele faz isso por um processo tecnológico. Uhum. E depois te permite uma contestação. Então, ou seja, ele retira a informação e você tem, não, eu tenho que ir lá contestar para recolocar a informação do ar. Curioso que nesse aspecto, mal sabe ele que para fins acadêmicos não constitui violação, por exemplo. Justamente, né? Ou seja, o Pela processo... tecnologia, restringe o uso. Sim, total, né? Então, tem que criar uma segmentação de lives, né? Você fala que é realmente uma live educativa e não simplesmente uma live de sertanejo, pagode. Verdade. Nada contra pagode ou sertanejo. Deixa eu fazer uma provocação aqui. O Igor Jorge está aqui na sala digital. Ô, Igor, fala um pouquinho sobre fake news aí também. O Igor Jorge, para quem não sabe, é coautor de livro comigo. Legal. É delegado de polícia em São Paulo. Por favor. O Igor, fala aí. Será que ele está ouvindo mesmo ou só fez aquilo? Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande assistir vocês, assistir meu amigo, meu irmão Emerson Vente, né? Emerson Vente, que é a principal referência no enfrentamento do cybercrime. E muito legal, muito interessante. E realmente isso tem que ser enfrentado, isso é um problema. O que me preocupa é no mesmo sentido de que vocês apresentaram aí a preocupação que uma lei feita meio que a toque de caixa, né? Muitas vezes para fins eleitorais, isso me preocupa bastante. E eu tenho defendido, sim, a criminalização de determinadas condutas, mas eu tenho também a preocupação para que isso não seja uma forma de censura, né? Então eu tenho uma preocupação que isso tem que ser muito bem pensado e nada feito a toque de caixa, né? Sempre que no Brasil é aprovada uma lei que o pessoal tem muita pressa, né? Faltando aí tecnicismo jurídico e outras questões, isso acaba não tendo resultados muito convenientes aí para o nosso ordenamento. Perfeito, Igor. Te agradeço aí. Desculpe te provocar aí, mas eu vi a tua presença. O Igor lançou uma obra recentemente, que é o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, que eu tenho um artigo, inclusive, com ele, que o Ricardo me perguntou inicialmente, né, a primeira pergunta sobre investigação e identificação de autores. Eu posso dizer que essa obra, que foi coordenada pelo Igor, é a obra mais completa e a mais atual sobre investigação criminal tecnológica no Brasil. Então, qual que é a obra, doutor? O Igor, pode falar por qual editora aí? O nome da obra é Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, é uma obra publicada pela editora Juspodium, uma obra que contou com a participação de 35 autores, sendo a maioria deles brasileiros, mas também 2 autores espanhóis, um argentino, um português e um colombiano, e que eles abordam a utilização da tecnologia na investigação criminal, né? Como que pode ocorrer a chamada investigação criminal tecnológica? E o Dr. Emerson Vente, além de ter sido um dos coautores, ele também fez uma apresentação da obra, que eu aproveito para agradecer publicamente mais uma vez a sua apresentação da nossa obra, na obra que nós tivemos a oportunidade de coordenar. Então, recomendo sim, porque realmente o conteúdo dela está muito bem apresentado e ele aborda os principais aspectos da investigação tecnológica. Parabéns. Obrigado. O Henrique colocou aí Já coloquei o link aqui, recentíssima, inclusive, a obra. Sim. Foi lançada há 1 mês e meio, inclusive fiz uma live quando alguém abriu o áudio aí. Opa. Bom,
Já mutei. Opa. Boa. Lembrando que nosso evento ele vai ficar gravado no canal do YouTube da ANAD. Depois, quem quiser também pegar qualquer tipo de citação e material específico, fique à vontade, tá bom? Perfeito. Parabéns pela obra, muito boa. Muito obrigado e obrigado por lembrarem da obra e parabéns mais uma vez pela importância do tema, pela relevância aí do conteúdo e de todos os participantes. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço. Obrigado, Igor. Abraço, Igor. Bom, doutor, pode estar com isso. o senhor. Gostaria de o fechamento do nosso evento, alguma mensagem para todos nós aí? Olha, Ricardo, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né, e também debater aqui com o Dr. Henrique sobre essas questões. Eu tenho justamente batido bastante nessa tecla, né, da lógica. Geralmente, né, o pessoal olha assim, não, mas é um delegado de polícia, ele vai falar que tem que prender, que tem que criminalizar e tal. Eu tenho uma leitura muito crítica em relação a isso, né? Justamente pensando que a criminalização nem sempre é o melhor caminho, né? Uhum. E tenho estudado as criminologias, as novas criminologias em relação a isso também, justamente para tentar compreender esse aspecto. E o livro que eu lancei em 2016, se não me engano, Internet e Direito Penal, que é resultado da minha dissertação de mestrado, ele faz uma análise justamente sociojurídica para fundamentar isso, né? Para fundamentar esse aspecto de como a cultura e a formação da cultura brasileira leva as pessoas a pensarem que o direito e o direito penal é uma solução para tudo, quando na verdade não é. O direito penal não vai evitar que um hacker ou que alguém clique onde não deva, né? Ou que instale um código malicioso, que clique num link de phishing e a pessoa preencha os dados ali. O que vai evitar aquilo é uma questão muito mais tecnológica e de conhecimento que propriamente a lógica de ter isso numa regra do direito, numa regra do direito, principalmente o direito penal. Então, eu sempre fico preocupado quando as pessoas falam, não, mas temos que criar mais um tipo penal. Tipo penal para quê? Para quem? Ou seja, quem é que vão ser os alvos da vez? Ou até mesmo criar um tipo penal com a pena de 1 ano. Ele é legal, vai colocar ali um selo, né, em quem foi investigado, dizendo que esse já é um autor desse tipo de crime. Mas isso vai resolver o aspecto da prática, ou nós temos que realmente mudar os aspectos tecnológicos, melhorar os processos de governança na internet, etc. e tal. Então, deixo isso justamente para um debate, né? O objetivo, acho que foi de a gente poder debater um pouco mais. Eu peço desculpas para quem esperava que eu fosse mais enfático na questão de criminalização, mas realmente não é meu perfil, né? Não é meu perfil atual. Sensacional, doutor. Eu acho que esse posicionamento, ele vem de frente com o que nós já conversamos muitas vezes aqui na ANAD, daquela conscientização partindo desde da base estudantil e pegando um jovem, essas novas gerações, né, que já nascem no digital e que precisam ser trabalhadas e exatamente não se preocupar só em criminalizar e já na judicialização e trabalhar na base. Eu acho que uma conscientização é muito importante para todos nós. Sim. E só tem E agradeço aí, se fez presente toda a fama do doutor aí, toda a notoriedade e credibilidade. Menos, Ricardo. Sim, mas muita gente me mandou mensagem, falou, poxa, que bom, doutor Emerson,
no evento, vou participar, então a expectativa foi grande para nós também. E agradeço. Doutor Henrique, aí quiser fazer as finalizações também. Eu só quero agradecer a presença do Dr. Emerson, por poder compartilhar com a gente aí da NAD, esse posicionamento até vanguardeiro no que diz respeito à não criminalização de tudo, mas de uma análise muito mais crítica, e muito mais no sentido de conscientização, educação e políticas públicas. A gente tem visto isso, eu tenho debatido esse assunto no que diz respeito à propriedade intelectual também, né? Na medida de levar a importância da propriedade intelectual para as crianças, por exemplo. Escolas e tudo mais. E essa é uma prática que, por exemplo, já é adotada no Japão. E isso faz com que a pessoa já saia dali com aquele conceito, né? Com uma característica de levar em consideração a proteção, a não praticar a pirataria e tudo mais. E nesta medida, se desta mesma forma, esta conscientização vier das crianças, a exemplo daquela criança que chega para o pai e que diz que fumar é ruim, que ele tem que usar o cinto de segurança, né? Ele vai incentivar o seu pai a não praticar esse tipo de compartilhamento, coisas do gênero, como o próprio Dr. Emerson comentou, da criança atrás do pai, chamando a atenção para um eventual fake news, né? Muito obrigado pela oportunidade de ouvir aí e de compartilhar algumas das minhas ideias também. Eu aqui agradeço fazer uma pergunta provocadora aqui. Quem é que nunca ouviu uma música baixada num CD pirata aí? Só paramos porque agora tem Spotify, que é mais barato e mais fácil, né? Pois é, justamente. Senão... Ou seja, uma mudança tecnológica que veio justamente ocupar um espaço, né, que tinha um gap aí justamente de ocupação. Então hoje a gente tem isso, né? Mas as pessoas ainda compram, né, os seus, hoje não mais CDs, mas compram pendrives, etc e tal. Ou seja, de certa forma, esse aspecto, assim como tem a questão do jogo do bicho, né? São culturas ainda que são de interação entre o mundo físico e o mundo digital, que isso é um processo de aprendizado, naturalmente, né? E a gente vai aprendendo. E é interessante que a gente aprenda com isso. Não, perfeito. E isso me deu até uma ideia agora, que nós podemos desenvolver aqui na NAD um trabalho social até para o segmento estudantil, tanto no primário como eu sou do ensino médio, né? Segundo grau. Que muda tanto fundamental aqui, e fundamental 1 e 2. Mas eu também estou. Eu fico confuso às vezes. Eu ainda sou da época do primário e ginásio, né? Ginásio, então, enfim, mas eu acho que seria interessante, eu acho que nós nos ainda bem que não é do tempo do Mobral, né? Passei perto. Senão você ia se entregar. Não, mas é muito legal o debate. O intuito é sempre esse informalismo. As doutoras que participaram aí, muito obrigado. Os advogados, advogadas presentes, os membros da NAD. E quem ainda não é membro e quiser participar, fique à vontade, entre no nosso site anad.org. E, doutor Emerson, desejo uma feliz jornada e um sucesso neste ano eleitoral. Sei dos seus projetos aí, estamos torcendo para que o senhor, como pessoa e como profissional, acredito que venha agregar muito. Esperamos aí que dê tudo certo. E o que precisar da gente, conte conosco. Eu que agradeço novamente o convite e fico à disposição. Parabéns aí por essa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa em caráter nacional, né? Você tem um grande passo para dar para frente, no sentido de... eu sinto isso, né? Eu sinto a dificuldade quando eu vou ministrar aula em pós-graduação e as pessoas estarem ali buscando um conhecimento novo que eles precisam justamente para poder atender
uma nova parcela de clientes que são cada vez uma parcela muito maior, né? Uhum. E o advogado sempre, toda vez que me pergunta assim, o que fazer em relação a um crime digital, diz, tem que fazer duas coisas básicas, né? Uma é registrar a ocorrência para tocar à frente a investigação, e outra procurar um advogado, né? Para justamente tentar a questão da reparação civil, principalmente, né? Então, são duas situações que se complementam, e o grupo, né, de advogados nesse sentido da área digital, eu parabenizo essa iniciativa de vocês. Certamente, se tudo for bem conduzido, que eu sei que será, vão ter um grande sucesso. Lá na frente, vocês vão olhar para trás e dizer, olha, realmente a gente criou alguma coisa que foi importante. Obrigado, obrigado. Trabalhamos diariamente por isso, não só com advogados e advogadas, mas também estagiários, estudantes e alguns profissionais de outras áreas. Todos eles são bem-vindos, e é o que eu falo, né, para todos, né? A palavra de ordem aqui é a colaboração. Então, ninguém sabe mais do que ninguém. Na verdade, todos nós somos aprendizes. Estamos aqui nos lapidando e crescendo a cada dia. Então, acho que todo mundo que participou foi contemplado aí da melhor forma, com conhecimento, e eu posso falar que eu aprendi muito e deu alguns insights aí bacanas. E é isso aí. Agradeço aí, Henrique, Andréia. Obrigado, à disposição sempre que quiser. Andréia pela organização também, o Luiz também, Luciano, e estamos aí. No final, nós vamos preparar todo o vídeo e compartilhar nas nossas redes sociais, e aguardem o próximo painel, as nossas parcerias estratégicas que estão sendo firmadas aí. Nós estamos trazendo outros profissionais de relevante importância, como o Dr. Emerson. Estamos aí, já firmei hoje aí uma parceria com a doutora Patrícia Peck, também que falou muito bem do Dr. Emerson. Ela ficou muito contente de estar junto conosco nesse projeto. E a doutora Patrícia, né? Andréia. Andréia abriu a câmera aí. Agora sim quis aparecer. Quer finalizar aí, Andréia? A palavra é com você. Obrigada, doutora Emerson. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco e poder te escutar mais uma vez, né? Porque em relação ao painel anterior que eu tive a oportunidade de te ouvir brevemente, não tenho o que comentar. Todos os seus elogios, na verdade, são até superiores ao que as pessoas até comentam, que todos os comentários, como o Ricardo comentou, foram totalmente positivos. Fico feliz em ouvir tudo isso. Fico à disposição. Parabéns a vocês. Andréia, especialmente a ti, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Fiquem sempre à vontade de nos contatar. Isso aí. Bom, gente, chegamos ao final de mais um painel. Muito obrigado a todos pela participação, e em breve traremos mais novidades, e qualquer coisa está o nosso canal aberto. Espero compartilhar sempre com vocês aí, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau, boa gente. Noite, obrigada. Tchau, gente, boa noite obrigado. a todos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.